Pastor. Obrigado, pastor. Now, Dr. Canuto has committed me to doing something before I start, I believe. Dr. Canuto parece que me incumbiu de falar alguma coisa antes de começar propriamente. And explain to you why we practice the corporate amen at the end of our singing. E explicar para vocês por que nós praticamos o amém corporativo depois de cantar. There's two places in the worship service where we should have a very boisterous amen. Há dois lugares no culto público em que nós devemos praticar um enfático amém. The first is after we pray, O primeiro é depois de orarmos. and there's clear biblical warrant for doing that. E existe uma previsão bíblica clara para fazer isso. And the second is after we sing a hymn or psalm. E o segundo lugar é quando nós cantamos um hino ou um salmo. The Bible tells us that we are to shout to the Lord. A Bíblia nos diz que nós devemos gritar ao Senhor. And I think the best way to fulfill that in New Covenant worship is to have a shouted amen at the conclusion of our singing of our psalms and our hymns. E eu penso que o melhor momento para se fazer isso no Novo Testamento é quando nós dizemos esse amém enfático depois de um salmo ou hino. So, begin to practice it with Então- the permission of the elders. Então comecem a praticar isso com a permissão dos presbíteros do Conselho da Igreja. Open your Bibles, please, to Romans chapter 9. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 9. And if you read the first 13 verses. Nós vamos ler do 1 ao 13. Assim diz a palavra de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amém. Let us pray. Vamos orar. Our gracious God in heaven, we cry out unto you, for we are in need of your mercy and grace. Senhor, nosso Deus gracioso, nós nos apresentamos diante de Ti, porque necessitamos da Tua graça e misericórdia. And we ask now, Lord, that by your Spirit, that you will open to us the truths of your word. Nós rogamos a Ti, Senhor, que agora, pelo poder do Teu Espírito, o Senhor abra para nós a Tua palavra. Open our eyes to behold wonderful things in your law. Abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. May Christ our prophet speak to us through the proclamation of his word. Que Cristo, nosso profeta, fale conosco pela proclamação da Tua palavra. We ask this in his name. Nós oramos em nome dEle. Amen. Amém. Well, we've been thinking about the covenant together through these various messages. Ao longo dessas mensagens, nós temos pensado sobre o tema da aliança. And last night I sought to draw things together by taking one covenant administration E ontem à noite eu tentei juntar algumas dessas coisas que estão relacionadas ao pacto, falando sobre uma administração específica do pacto, the Abrahamic covenant, a aliança abraâmica, as the pattern for God's covenant of grace,
como sendo o padrão para o pacto da graça feito por Deus. and as the establishment of the visible church. E como sendo ela também o estabelecimento da igreja visível. And I sought to show, as we saw the unity of the covenant, and that the emphasis was on Abraham and his seed, that our seed also are included in the covenant. E eu procurei mostrar, por meio dessa unidade do pacto, que a descendência de Abraão, tendo sido incluída no pacto, a nossa descendência também está incluída no pacto. And because of that, we believe that we should baptize them. E por causa dessa verdade, nós cremos que nós devemos batizar nossos filhos. But I've discovered over the years that there is a gap in people's understanding between, yes, we should baptize our children, but what does it mean that we've baptized our children? Mas ao longo dos anos eu descobri que existe um hiato, uma distância entre a convicção de que sim, nós devemos batizar nossos filhos e a compreensão do significado disso, batizar os filhos. So the great majority of you here tonight are Presbyterians, correct? Então, eu sei que aqui a maioria de vocês hoje à noite é presbiteriana, não é verdade? Probably many of you were baptized as children, Provavelmente muitos de vocês foram batizados na infância. and you've had your children baptized. E vocês trouxeram seus filhos para serem batizados. But what does that really mean? Mas o que isso realmente significa? What does it mean as you rear your children? O que isso significa à medida que você cria os seus filhos? What does it mean as you think about your children's relationship to the Lord? O que isso significa à medida que você pensa no relacionamento dos seus filhos com o Senhor? It seems that oftentimes infant baptism is simply a tradition that we follow. Muitas vezes parece que o batismo infantil é simplesmente uma tradição que nós seguimos, rather than a rich covenant privilege. em vez de ser um grande e rico privilégio da aliança. So I want to attempt tonight, by God's grace, to show you what it means that your children are in the covenant. Então, pela graça de Deus, eu pretendo mostrar nessa noite o que significa a verdade de que os seus filhos estão incluídos no pacto. And I've chosen as my text verses 4 and 5 of Romans chapter 9. E eu escolhi como o nosso texto os versículos 4 e 5 de Romanos 9. And the reason is that in these verses the Apostle Paul is describing the objective reality of what it meant to be a Jew. E a razão é que nesses versículos o apóstolo Paulo está descrevendo para nós a realidade objetiva do que significa ser um judeu. Even as he's wrestling with the fact that at that point in history, the great majority of the Old Covenant people had rejected the Messiah. Paulo estava lidando com o fato de que naquele momento histórico, a grande maioria do povo judeu tinha rejeitado o Messias. And the main question that Paul is addressing is, has God proven unfaithful to the covenant? E a grande pergunta que Paulo está tentando responder é: Deus se tornou infiel à sua aliança porque os judeus rejeitaram a Cristo? And that's what he begins to answer here in chapter 9. E é isso que ele começa a responder aqui no capítulo 9. And he begins by expressing the great longing he had for the conversion of his fellow covenant members. E ele começa expressando o seu grande desejo de que os seus compatriotas sejam salvos, fossem salvos. He uses language that if it were possible, he would become accursed for them. Ele chega a usar a linguagem de que, se fosse possível, ele queria ser anátema por causa deles. Now, he knows it wasn't, but that's the way he was expressing the intensity of his desire for their conversion. É claro que tornar-se anátema não era possível, mas ele está querendo, com essa linguagem enfática, expressar o seu desejo de que os judeus fossem salvos. And then in verses 4 and 5, he describes what it meant to be in the covenant, even for those that at that point in history now had broken covenant. What did it mean before? Então, nos versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo está dizendo, mesmo para essas pessoas que até esse ponto estão rejeitando o pacto, desobedecendo o pacto, o que significa para elas estar dentro do pacto? I sought to establish last night that there's but one covenant of grace. Ontem à noite eu procurei mostrar que não existe duas alianças da graça, mas apenas uma, In these various administrations, em várias administrações. and it's all a unity. E todas elas são uma unidade.
Does it not make sense then that what was true of them would be true of us and our children? E isso significa que o que era verdade na antiga aliança é verdade a respeito de nós e nossos filhos. So I want to show you then from these verses that we are to rear our children in light of their special relationship to God, sealed by their baptism in the covenant of grace. Então, o que eu quero mostrar para vocês nessa noite é que nós precisamos criar os nossos filhos à luz desse relacionamento único que eles têm com Deus, sendo membros da igreja e tendo privilégios especiais selados pelo batismo. We're to rear them in light of the special benefits of the covenant sealed to them in their baptism. Nós precisamos então criar os nossos filhos tendo em vista esses benefícios especiais que foram selados para eles no batismo. And I want to show you then three things. E eu quero mostrar a vocês três coisas. In the first place, the church membership of our covenant children, kind of a review of last night. Em primeiro lugar, quero mostrar a membresia da igreja, nossos filhos do pacto pertencendo à membresia da igreja, uma espécie de resumo da noite anterior. The benefits of covenant to our children. Em segundo lugar, os benefícios do pacto para os nossos filhos. And then the practical effects of their baptism on our children. E, em terceiro lugar, os benefícios práticos do batismo para os nossos filhos. So we begin by looking at the church membership of our covenant children. Então vamos primeiro olhar para o fato de que nossos filhos pactuais são membros da igreja. In verse 4, Paul speaks of his kinsmen as Israelites. Who are Israelites? No versículo 4, o apóstolo Paulo fala dos seus compatriotas como sendo israelitas. And in verse 5, whose are the fathers? E no versículo 5 ele diz, deles são os patriarcas. So he's taken us back to Genesis 17, Então Paulo está nos levando de volta para Gênesis 17, where God established the visible church, lá onde Deus estabeleceu a igreja visível. and simply is reminding us that in the Old Covenant, they were members of the church. They were part of God's people. E ele está então nos lembrando que na antiga aliança os filhos eram parte do povo de Deus, parte da igreja visível. There's a couple of interesting passages in Deuteronomy. Vamos ver algumas passagens interessantes em Deuteronômio, In chapter 5, capítulo 5. Moses says, "Hear, O Israel, the statutes and ordinances which I'm speaking today in your hearing, that you may learn them and observe them. The Lord our God made a covenant with us at Horeb. The Lord did not make this covenant with our fathers, but with us, with all those alive here today." Versículos de 1 a 3. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe, ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Now you remember, they've been in the wilderness for 40 years since Mount Sinai. Vocês se lembram que o povo esteve no deserto por 40 anos antes disso? And everybody who at Mount Sinai was over 20 years old was dead. E todos aqueles que estavam no Monte Sinai acima dos 20 anos, a essa altura, estavam mortos. So, literally hundreds of thousands, millions of people to whom Moses speaks here were either babies or not born at Mount Sinai. Então, a grande maioria, milhões daqueles com quem Moisés estava falando nesse momento aqui, ou eram crianças, ou não haviam nem nascido no tempo em que Deus falou no Monte Sinai. But Moses says God made the covenant with them. Mas Moisés diz que Deus fez um pacto com eles. And then in Deuteronomy 29, Então, em Deuteronômio 29, as the people again are gathered to worship the Lord, agora o povo está novamente reunido para adorar a Deus. in verses 14 and 15, I'm not with you alone am I making this covenant and this oath, but both with those who stand here with us today in the presence of the Lord our God, and with those who are not here with us today. Não é somente convosco, versículos 14 e 15, não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aqueles que hoje aqui estão conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aqueles que não estão aqui hoje conosco. What's he saying? O que ele está dizendo? As he makes the covenant, À medida que ele faz o pacto, he makes it with the people who were there,
ele firma esse pacto com as pessoas que estão ali and with the descendants, the seed who have not yet been born. e com a descendência, a semente que ainda nem nasceu. And so, members of the covenant, they were members of the church in the Old Testament. Então, enquanto membros do pacto, os filhos são membros da igreja no Antigo Testamento. So what does that mean to us? E o que isso significa para nós? We saw last night that we are in that covenant line, Nós vimos ontem à noite que nós estamos nessa linhagem pactual, that we are the seed of Abraham, que nós somos a semente, a descendência de Abraão, that we are God's Israel, Galatians 6:16. que nós somos o Israel de Deus, como diz Gálatas 6,16. You see the continuity. Vocês veem essa continuidade? We and our children are members of the church. Nós e nossos filhos são membros da igreja. And if you pay attention to what Paul does in Ephesians, Então prestem atenção no que Paulo faz em Efésios. you'll see he believed this. Vocês vão ver que Paulo cria nisso que eu estou dizendo. He addresses the letter to the saints who are at Ephesus, Ele dirigiu, endereçou a sua carta aos santos que vivem em Éfeso. so it's a letter written to a congregation. Então essa carta ela deveria ser lida para uma congregação. And in chapter 4, the apostle begins to address various members of the congregation. E então no capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a se dirigir a uma variedade de grupos de membros na igreja. Wives and husbands, Esposas, maridos, servants and masters. servos e senhores. But you see in chapter 6, verse 1, Mas vocês veem então aqui no capítulo 6, verso 1, he addresses children. que ele se dirige às crianças, aos filhos. To plug into what you just heard, they obviously were in the worship service. They're being addressed by the apostle. Para conectar com o que vocês acabaram de ouvir, vejam que essas crianças tinham que estar no culto, já que Paulo fala com elas. But he's addressing them as members of the church. Mas Paulo está se dirigindo aos filhos como membros da igreja. And so the very first thing it means for your children to be baptized, it means they are members of the church. Então, a primeiríssima coisa que significa para os seus filhos serem batizados é que eles são membros da igreja. In Westminster Confession of Faith 25, A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, paragraph 2, parágrafo 2º, if you'll just read that down through together with their children. diz: a igreja visível, que também é católica ou universal sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. And then we saw last night that baptism meant admission into the church. Nós vimos ontem à noite que o batismo significa a admissão, a entrada na igreja. And the chapter on baptism, 28, E o capítulo da confissão sobre o batismo, capítulo 28, says it is for the solemn admission of the party baptized into the visible church. diz que esse batismo é para a solene admissão das crianças na igreja visível. And so you see that your children are members of the church. Então vocês veem que os seus filhos são membros da igreja. We make a mistake sometimes when a youngster makes a profession of faith and we say he joined the church. Nós às vezes cometemos o erro de que quando um adolescente ou um jovem faz a sua profissão de fé, nós dizemos a eles: vocês agora são parte da igreja. No, Não, he did not join the church. você não entrou na igreja agora. He received into communicant membership in the Você church. recebeu agora, você se tornou agora um membro comungante da igreja. But Paul gives a solemn warning here. Mas Paulo dá uma advertência solene aqui. Not all church members are elect. Nem todos os membros da igreja são eleitos. Church membership by itself does not guarantee eternal life. A membresia da igreja por si só não garante a vida eterna. And so after he lays out these benefits, he says then in verse 6b, they are not all Israel who are descended from Israel, nor are they all children because they're Abraham's descendants, but through Isaac your descendants will be named. That is not the children of flesh, but the children of promise. And he goes on to relate that to election.
Então vejam, depois de nos versos 4 e 5, Paulo apresentar os benefícios de estar no pacto, ele faz essa advertência a partir do verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E aí ele conecta tudo com a eleição. Neither for the adult or the child is church membership a guarantee of eternal life. Nem para o adulto, nem para a criança, a membresia da igreja é uma garantia de vida eterna. Simon the magician and Demas were baptized members of the church. Simão, o mágico, e Demas, o mago e Demas, eram membros, tinham sido batizados na igreja. And they proved themselves to be unconverted. E eles provaram depois serem pessoas não convertidas. And there will be covenant children, baptized members of the church, E também haverá crianças que foram batizadas na infância, who will later do what Demas did and depart from the faith, que algum dia farão o que Demas fez e abandonarão a fé, even though they're baptized members of the church. mesmo tendo sido membros batizados na igreja. And I would speak to particularly you younger people here tonight and children. E eu, então, me dirijo particularmente a vocês, os mais jovens que estão aqui hoje à noite. It's a wonderful privilege that you are a baptized member of the church. É um grande privilégio que você ser um membro batizado da igreja. And as we'll see later, it's a solemn obligation. E como nós vamos ver já já, isso é uma obrigação solene dos seus pais. Do not trust in the externals of your membership. Mas digo a vocês, não confiem nos elementos externos da igreja. No, my young friends, be sure tonight that you're resting in Jesus Christ and Him alone. Não, meus amigos, nessa noite, verifiquem no seu coração se vocês de fato repousam somente em Cristo para a sua salvação. But on the other hand, Mas por outro lado, God who established covenant succession and the family foi Deus quem estabeleceu a sucessão pactual e a família. is going to gather a great portion of His elect through the family in the church. Uma grande porção dos seus eleitos serão reunidos por meio da família na igreja. And so the very first thing you note about your children is they are members of the church. Então a primeira coisa que você precisa saber sobre seu filho é que ele é um membro da igreja. Now, as members of the church, the apostle lists 6 privileges that belong to them. Agora, como membros da igreja, Paulo lista aqui 6 benefícios que eles possuem. The very first one he mentions is adoption, O primeiro benefício mencionado é a adoção, a privilege of being a child of God. o benefício de ser um filho de Deus. Now, in the Old Covenant, the reality, the doctrine of adoption was not as fully worked out as it is in the New Covenant. No Antigo Testamento, essa realidade da adoção não era tão visível, tão aparente quanto no Novo Testamento. Yet in Exodus 4:22, God refers to Israel as His son, His firstborn. Em Êxodo 4, né, Deus fala com o povo de Israel, dizendo: Israel é meu filho, meu And in primogênito. Malachi 1:6 and chapter 2:10, he refers to the people in the covenant as his children, his sons. Em Malaquias 1:6 e 2:10, Deus também se refere ao povo da antiga aliança como seus filhos. And a very interesting text in Ezekiel chapter 16. E um texto muito interessante em Ezequiel 16. Dr. Manuel said this is one of the most wretched chapters in the Bible. It is, but it ends with covenant hope. But in verse 20 and 21, God is indicting them for sacrificing their children to false gods. Nos versículos 20 e 21, o profeta, Deus está por meio do profeta condenando o povo por sacrificar seus filhos e suas filhas. 20 and 21. Demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me geraste, os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste a meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Do you see what God calls covenant children? Vocês veem como Deus chama os filhos do pacto? My children. Meus filhos. We come into the New Testament, we come to the fullness of the doctrine of adoption. Quando chegamos ao Novo Testamento, então nós temos a plenitude da doutrina da adoção.
In the previous chapter, 8, verses 15 through 17, Paul lays it out. Em Romanos 8, de 15 a 17, Paulo expõe amplamente a doutrina da adoção. 15 to 17. 15 a 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. And here we see the glorious truth that all those who are regenerated and justified are adopted as the children of God, full heirs. Aqui nós vemos a gloriosa verdade de que todos aqueles que são regenerados e justificados são também adotados e feitos herdeiros de Deus. And because our children, like those children being put to death in Israel, are children of the covenant, they share in this doctrine of adoption. E porque os nossos filhos são filhos de Deus, como Deus fala lá em Ezequiel 16, eles também participam dos benefícios da adoção. Go back to Ephesians. We have established they were members of the church, but in chapter 5, verse 1, being addressed again as members of the church, he says, therefore be imitators of God as beloved children. Em Efésios 5, versículo 1, Deus fala, o apóstolo fala, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. And what does this mean practically? O que isso significa na prática? Well, you teach your children to pray. Em primeiro lugar, você ensina o seu filho a orar. We don't tell them, well, you've not made a decision, you can't pray. Você não diz a seu filho, não, você ainda não tomou uma decisão por Cristo, você não pode orar. They have the privilege to pray, Nossos filhos têm o privilégio de orar, to address God as Father. de se dirigir a Deus como Pai. They have the privilege to know that God loves them. Eles têm o privilégio de saber que Deus os ama. We teach them to sing, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Nós ensinamos nossos filhos a cantar, Jesus me ama, isso eu sei porque a Bíblia assim o diz. Jesus does not love all children, Jesus não ama todas as crianças, but he loves his covenant children. mas Ele ama as crianças do pacto. It's a wonderful realization for your little ones to know that the triune God loves them. E é uma coisa maravilhosa ensinar o seu filho a perceber e a entender que o Deus triuno o ama And hears them when they pray. e ouve quando o seu filho ora. The second privilege is what Paul calls the glory. O segundo privilégio é o que Paulo chama de a glória. Here he's talking about the reality that in the old covenant, God symbolically dwelt in the midst of his people in the glory cloud. Isso significa que no Antigo Testamento, Deus habitava no meio do povo por meio da nuvem de glória. In the Exodus, they had the pillar of fire and the cloud. No Êxodo, Israel tinha a coluna de fogo e a nuvem. And Jehovah was in that cloud. E Jeová estava naquela nuvem. When the tabernacle was dedicated in Exodus 40, the cloud filled the tabernacle. Quando o tabernáculo foi dedicado em Êxodo 40, aquela nuvem enche o tabernáculo. When Solomon dedicated his temple, again, the cloud filled the temple. Quando Salomão dedica o templo, mais uma vez, a nuvem enche o templo. And in a sense, God was visibly enthroned in the midst of his people. E num sentido, Deus estava visivelmente entronizado no meio do seu povo. And that glory radiated then E aquela glória radiava sobre eles, through the message of the prophets, por meio da mensagem dos profetas. through the prayers of the people being answered. Quando as orações do povo eram ouvidas, They lived in the presence of God. They lived with the awareness of God's presence. eles viviam na presença de Deus e viviam com a percepção, a consciência da presença de Deus. They witnessed his great works in the wilderness, Eles presenciaram e viram as suas obras maravilhosas no deserto, in the conquest of the land, na conquista da terra, in his dispelling their enemies supernaturally. em Deus dispersando os seus inimigos sobrenaturalmente. They were aware of the supernatural presence of God. Eles estavam cônscios do poder sobrenatural e da presença sobrenatural de Deus. Now, how much more we and our children? Quanto mais nós e nossos filhos. For that presence was fulfilled in the Logos, the Word who became flesh and tabernacled
amongst us. Porque essa glória, ela se mostrou quando o Logos, aquele que tabernaculou entre nós e nós vimos a sua glória como do unigênito do He was Pai. the effulgence, the fullness of the glory of the triune God. Ele é a efulgência, ele é a imagem do Deus invisível, do Deus triuno. By his Spirit, he indwells us. Pelo seu Espírito, ele habita em nós. He indwells the congregation. Ele habita a congregação. We are his temple. Nós somos o seu templo. And when Christ is lifted up, Paul says that we behold the glory of God and are transformed by that glory. Quando Cristo foi levantado, Paulo nos diz, nós contemplamos a sua glória e somos transformados por essa glória. Do you think much about the fact, my friends, that you live in the presence of God? Vocês pensam com frequência, meus amigos, no fato de que vocês vivem na presença de Deus? John Calvin's motto was Coram Deo. O mote de João Calvino era Coram Deo. He lived in the presence of God. Ele vivia na presença de Deus. And you do as well, Você faz isso também? in your thought life, Na sua vida de pensamento, in your private life, na sua vida particular, when you think no one else is watching, quando você pensa que ninguém está vendo, you're in the presence of the Holy God. você está na presença do Deus Santo. And that's why the fear of the Lord is the beginning of wisdom. E é por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. And if we are conscious of this, then our children also will be conscious of the presence of God. E se nós formos pessoas conscientes disso, os nossos filhos também serão conscientes da presença de Deus. As we teach them to pray and pray with them, they see us praying about so many different things in life. Quando nós oramos com elas e ensinamos elas, os nossos filhos a orarem, nós as ensinamos a orar sobre os assuntos mais variados da vida. And they see God answering prayer. E elas começam a ver Deus respondendo orações. They recognize that we live in the supernatural presence of God. Os filhos começam a reconhecer que vivem na presença sobrenatural de Deus. And they come into the worship service, E então eles vêm ao culto. where God, above all other places, manifests His glory. O culto é onde Deus, acima de todos os outros lugares, manifesta a sua glória. Particularly in spirit-anointed preaching. Ele faz isso de maneira mais particular na pregação da sua palavra. And at the Lord's table as a witness, and we are mysteriously drawn up into heaven. E também na mesa do Senhor, quando nós somos misteriosamente elevados ao céu. Children in the world don't have this privilege. Os filhos do mundo não têm esse privilégio. It belongs to you and your children to have the glory of God. Pertence a vocês e a seus filhos viver na glória de Deus. The third privilege he calls the covenants. O terceiro privilégio, Paulo chama as alianças. And this ties into what we learned last night. E isso se refere àquilo que nós aprendemos ontem à He noite. uses the plural because there were a series of covenant administrations of the one covenant of grace. Ele usa o plural porque, na verdade, são várias administrações de um único pacto da graça. And God's people lived in the fullness of all that God revealed in the covenant. E o povo de Deus vive à luz de tudo o que Deus revelou nessa aliança. And legally, they all belonged to the covenant people. E legalmente, todas essas coisas pertencem ao povo da aliança. Legally, everyone in the Legalmente. covenant was bound to God who said, I am your God and you are my people. Legalmente, todos aqueles que pertencem ao pacto têm esse vínculo com Deus triuno. And we saw last night that the covenants was God's means of progressively revealing his truth. Nós vimos ontem à noite que as alianças são os meios pelos quais Deus progressivamente revela a sua verdade. And the preeminent truth that God revealed through the covenant was the coming Messiah. E a verdade mais importante que Deus revelava por meio dessas alianças era a vinda iminente do Messias. And the fuller and the brighter and the clearer that revelation became, it was increasingly obvious that the Messiah was not merely a man. E à medida que essa revelação ia se tornando mais clara, mais visível, ficava cada vez mais evidente de que o Messias não era simplesmente um homem. And particularly in the Davidic covenant, his deity is revealed. E particularmente então na aliança com Davi, a divindade do Messias é revelada. So notice what Paul says in verse 5. Observe o que Paulo diz no verso 5, Romanos Whose are 9. the fathers, and from whom is the Christ, according to the flesh, who is over all, God blessed forever. Veja o verso 5. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos
Deus bendito para todo o sempre. Amém. Now look closely at what Paul is saying here. Agora vamos olhar de perto o que Paulo está dizendo aqui. That Christ descended from the covenant people Que o Cristo descende do povo do pacto, in the flesh. na carne, segundo a carne. But notice, speaking now of the Christ, he says, who is over all, God, Mas blessed forever. Mas veja que agora ele diz a respeito de Cristo que ele é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. It's one of the clearest statements in all of the Bible of the deity of our Savior. É uma das declarações mais evidentes em toda a Bíblia da divindade do Salvador. So what does this mean for our children? O que isso significa para os nossos filhos? We've already said they're members of the church, Nós já dissemos, eles são membros da igreja. and thus they are in the covenant, E, portanto, eles estão dentro do pacto, in the fullness of all that's been revealed in the covenant. na plenitude de tudo isso que tem sido revelado no pacto. And in 1 Corinthians 7, they E- are set apart. E então lá em 1 Coríntios 7, nossos filhos são chamados de santos, separados. And the Westminster Directory of Worship says that federally they are Christians. E o diretório de culto de Westminster diz que federalmente ou pactualmente eles são cristãos. And live now in light of the completed work of the Lord Jesus Christ. E agora eles vivem à luz da obra consumada do Senhor Jesus Cristo. Seeing what the fathers in the old covenant could only see dimly. Seeing what the fathers in the old covenant could only see dimly. E agora nossos filhos veem claramente aquilo que nossos pais no Antigo Testamento viram apenas em sombras. And they're part of the people to whom God says, I am your God and you are my people. E nossos filhos são parte desse povo a quem Deus diz: eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Now the fourth benefit is closely connected to the covenants. O quarto benefício está diretamente ligado às alianças. He says the giving of the law, Ele diz a legislação, referring here to the fact that it's the church that is the recipient of God's special revelation. Ele está aqui se referindo ao fato de que a igreja é o recipiente da revelação especial. That is why it's called special revelation in contrast to general. É por isso que nós chamamos de revelação especial em contraste com a revelação geral. General revelation is what God reveals in the creation and in providence and in the heart of a sinner. Revelação geral é aquilo que Deus revela na criação, na providência e no coração de um pecador. It's sufficient to leave one without excuse, but not sufficient to bring one to a saving knowledge of God. Essa revelação geral é suficiente para tornar os homens indesculpáveis, mas não é suficiente para levá-los a um conhecimento salvífico de Deus. No, God gave that by revelation and inspiration to the church. Esse conhecimento salvífico Deus concede por meio da revelação especial, pela inspiração da sua palavra. That's why it's called special. É por isso que ela é chamada de especial, It belongs to the people of God. porque ela pertence especialmente ao povo de In Deus. Psalm 25, verse 14, Salmo 25, verso 14. God says, "The secret of the Lord is for those who fear him, and he will make them know his covenant." Versículo 14, Salmo 25 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. You know God's secrets. Vocês conhecem a intimidade, os segredos de They're Deus, revealed in Scripture. revelados na Escritura. And tomorrow morning, by God's grace, we'll deal with the responsibility they had in the Old Covenant as well as ours to teach our children the Scripture. Amanhã de manhã, se Deus permitir, nós falaremos sobre as responsabilidades que nós temos de ensinar nossos filhos esses segredos. But we and our children live in the age of completed Scripture. Mas nós e nossos filhos vivemos na era da revelação completa, da entrega completa da Escritura. And the church is the pillar and support of Scripture. E a igreja é a coluna e o baluarte da 1 Escritura. Thessalonians 3, 1 Timothy 3, 14 and 15. 1 Timóteo 3, 14 e 15 nos ensina isso. Escrevo-te estas coisas esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade.
This is the church's privilege. To be a member of the church is to possess the scriptures. Esse é um privilégio da igreja. Ser um membro da igreja significa ter o privilégio de possuir as escrituras. Most of you have multiple Bibles in your home. Muitos de vocês possuem vários exemplares da Bíblia na sua casa. And that's a great privilege. E esse é um grande privilégio. But how many of your neighbors have never heard a word of the Bible? Quantos de seus vizinhos nunca ouviram uma palavra da Bíblia? Don't possess a Bible. Não possuem uma Bíblia. Never read anything in the Bible. Nunca leram nada na Bíblia. Do you see the eminent privilege of being part of the people to whom God has entrusted His Word? Vocês percebem que grande privilégio é fazer parte do povo a quem Deus confiou a sua palavra? And the very first book our children have read to them is usually what? The Bible. Geralmente, qual é o primeiro livro que nossos filhos leem? A Bíblia. It'll be one of the first books they learn to read. É um dos primeiros livros que eles vão aprender a ler. And you teach them the Bible and the catechism. E vocês ensinam para eles a Bíblia e o catecismo. You teach them how to study the Bible. Vocês ensinam para eles como estudar a Bíblia. And then they sit under the preaching of the Word of God, which is the primary means of grace. E então seus filhos se assentam debaixo da pregação da palavra de Deus, que é o principal meio de graça. Others can come and go, Outras pessoas podem entrar e sair, but your children are members of the church Mas- to which God has given His scriptures. mas os seus filhos são membros da igreja a quem Deus entregou as Escrituras. Now, the next thing he mentions is the service. Agora, a próxima coisa que Paulo menciona é o culto. And he's talking here about worship, Ele está falando aqui da adoração pública. one of the great privileges of the covenant people. Um dos grandes privilégios do povo da aliança Was to come into the presence of God in worship é entrar na presença de Deus em adoração. at the temple, No templo, era no templo na antiga aliança. but weekly in the synagogues. E semanalmente eles iam também às sinagogas. And Christ speaks of this privilege when he's speaking with the Samaritan woman in John chapter 4, verse 22. E Paulo fala sobre esse grande privilégio quando ele conversa com a mulher samaritana em João 4, 22. 4:22. João 4, 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. You see how he contrasts false worship with the true worship of the Jews. Vocês veem o contraste aqui entre o falso culto e o verdadeiro culto dos judeus. It's in that worship É nesse culto the special presence of God is manifested. que a presença especial de Deus se manifesta. We see his glory. Nós vemos a sua glória, His word is communicated. a sua palavra é comunicada. And God promises great blessings to the covenant family in the second commandment, who rear their children in proper worship. E Deus promete grandes bênçãos ao povo da aliança quando os crentes trazem os seus filhos e introduzem seus filhos num culto apropriado. How much more for we and our covenant children, Quanto mais isso é verdade para nós e who nossos live filhos. now in the fullness of simple gospel worship. Nós que agora vivemos na plenitude do culto simples evangélico. Enjoy the means of grace. Nós desfrutamos dos meios de graça Reflect on their own baptism as they see others baptized. e nossos filhos podem então refletir sobre o seu próprio batismo quando veem outros serem batizados. Observe the Lord's Supper, Nossos filhos observam a ceia do Senhor. so that a longing is created in them to come to the table of God. E aí um desejo vai crescendo neles de participar da mesa do Senhor. It's a wonderful privilege to be a part of the worshiping people of God. É um grande privilégio participar do povo que cultua ao Senhor. And once again, Mais uma this vez, is why your children need to be in the worship service. é por isso que o seu filho precisa estar no culto. Now, Paul wraps it all up and brings it together with the sixth benefit, which he calls the promises. Agora Paulo junta todos esses benefícios com a palavra promessas. We talked about the covenant promises last night. Nós falamos sobre as promessas da aliança na última noite. The great promise, I am your God, you are my people. A grande promessa, eu serei o teu Deus e tu serás o meu povo. The subsidiary promises of the forgiveness of sins and the gift of the Holy Spirit. As promessas consequentes de perdão de pecados e de ser habitação do Espírito Santo. Those promises were given to the covenant people. Essas promessas foram dadas ao povo da aliança.
Your children, as members of the covenant, are heirs of those promises. Os filhos, como herdeiros das promessas, como parte do pacto, são herdeiros dessas promessas, As they were in the Old Testament. assim como eram na antiga aliança. They're not heirs of salvation, Eles não são herdeiros da salvação, but they are heirs of the promise, mas são herdeiros da promessa, as the seed of Abraham. como sendo a semente de Abraão. They have a right to these promises. Como semente de Abraão, eles têm direito a essas promessas. Which brings us then to think about the practical benefits. Isso nos faz pensar sobre os benefícios práticos. We tie it all together. Our children are members of the church Pensando em tudo isso de uma vez, nossos filhos são membros da igreja, with very distinct benefits and privileges that belong to them as members of the church. com benefícios e privilégios muito distintos que pertencem a eles enquanto membros da igreja. Memorize them. Memorizem esses benefícios. Adoption. Adoption. Memorize. Memorize them. These 6. Memorize them. Decorem esses benefícios. Adoção, Glory. glória, The covenants. as The alianças, giving of the law. a legislação, Worship. o culto And the e as promises. promessas. So now, Agora, the practical effects. os efeitos práticos. We baptize them because these things belong to them. Nós batizamos nossos filhos porque essas coisas pertencem a eles. What does that mean? O que isso significa? Well, there are 2 errors that we must beware of. Nós precisamos estar alertas quanto a 2 erros. On the one hand, for many Presbyterians, it really means nothing. Muitos presbiterianos, de um lado, pensam que isso não significa nada. It's not much better than a little bit of a wet Baptist dedication. Muitos pensam que isso não significa muito mais do que a prática batista de apresentar os filhos. We don't recognize our children really as uniquely belonging to God. Nós não reconhecemos que os nossos filhos pertencem de um modo único ao Senhor. That affects how we rear them. E isso afeta a maneira como nós criamos e educamos nossos filhos. But on the other hand, there's the danger of saying that baptism does too much. Mas do outro lado está o erro de achar que o batismo faz mais do que ele faz. And there are those who claim to be Reformed who say that baptism brings into union with Christ. E existem alguns que se dizem reformados e que afirmam que o batismo coloca as crianças em união com Cristo, That it converts and saves. que os filhos são convertidos e salvos no batismo. And that's an even worse error. E esse é um erro até pior do que o primeiro. But in the middle Mas no meio disso, is a grand reality. existe uma realidade maravilhosa. What baptism means to us and our children. O que o batismo significa para nós e What os does it nossos mean to you as filhos? parents? O que significa para vocês como pais? Well, you need to remember that you're not the one doing this. Vocês precisam se lembrar que não são vocês que estão fazendo isso. Not even the pastor. Não é nem mesmo o pastor que está batizando. It's God. É Deus. And in the baptism of children, God is saying things to you as parents. E no batismo, Deus está falando com você como pai. He's reminding you that He has made your child His child. Deus está dizendo a você que Ele fez com que o seu filho fosse filho dele. He's brought your child into covenant with Himself Deus está trazendo o seu filho para uma aliança com Ele and made precious promises. e fazendo promessas preciosas. He's also reminding you that your child by nature is a sinner Deus também está lembrando que o seu filho é, por natureza, um pecador and needs to be born again. e necessita nascer de novo. And you're to raise them then in gospel light. E então você precisa educar, fazer o seu filho crescer à luz do Evangelho And teach them the fullness of God's revelation. e ensinar a plenitude da revelação divina. What does it mean to children? O que significa o batismo para os filhos? As a child begins to develop a consciousness, À medida que a criança começa a desenvolver consciência, you should point out to them, God baptized you. você deveria apontar para ela e dizer: Deus batizou você. And when God baptized you, He said that you were His child, E quando Deus batizou você, Ele disse que você é um filho dele, a member of His church. um membro da igreja dele. He says He loves you. Ele diz que ama você. He says that He is your God and He's taken you as His child. Ele diz que Ele é o seu Deus e está tomando você por seu filho. He is reminding you, my child, that you have an evil heart. Deus está lembrando a você, meu filho, que você tem um coração mau.
that needs to be cleansed. Um coração que precisa ser lavado. And He's promised to cleanse the hearts of His children. E Deus prometeu, meu filho, limpar, purificar o coração dos seus And filhos. so you press their baptism upon them. Então você pressiona o batismo sobre o seu filho. Now, again, two things. Mais uma vez, duas coisas. You do not presume that your child is born again when you baptize your child. Quando você batiza o seu filho, você não presume que ele já nasceu de novo. We've tried to make that clear. They are members of the church, of the covenant, legally a part of God's people. Deixe-me tornar isso mais claro. Please repeat. Legal, how much? Everything. They are legally in the church, part of the covenant people. God has said, I am your God, you are my people. Legalmente, por meio do batismo, Deus está dizendo aos seus filhos: você é meu povo, eu sou seu Deus. But they must be cleansed in order to have a living relationship to God. Mas eles precisam nascer de novo, ser limpados para terem um relacionamento vivo com Deus. I lost my train of thought, but I found it. Ok. Okay. So you don't presume they're regenerate, Então você não presume que seu filho é regenerado. but you do not presume they're unregenerate either. Mas você também não presume que ele não é regenerado. We're not rearing our children as if they are of the world. Nós não criamos os nossos filhos como se eles fossem do mundo. They belong to the Lord God, Eles pertencem ao Senhor Deus. and you press that upon their consciences. E então você pressiona isso sobre a consciência That God has dele. obligated them to take hold of Him in the Lord Jesus Christ. Que Deus está exigindo do seu filho que o seu filho se apegue a ele por meio do Senhor Jesus Cristo. And has promised them everything necessary unto that end. E você diz que Deus prometeu dar tudo o que é necessário para alcançar esse fim. So when your 2-year-old says that he loves Jesus, Então, quando o seu filho de 2 anos diz que ama Jesus, you take that as a credible profession of faith. você aceita isso como uma profissão crível de fé. And you tell him he loves Jesus, what that means in his life. What's it going to look like? Is he going to obey his parents? E então você ensina para o seu filho de 2 anos que amar Jesus significa uma vida prática, por exemplo, obedecer aos pais. Child becomes older. Seu filho se torna mais velho You keep reminding them that they must be resting in Christ alone for their salvation. e você continua pressionando ele dizendo: você precisa repousar somente em Cristo para a sua salvação. But you're not assuming they're not. Mas você não assume que ele não descansa em Cristo. You're nurturing them. Você está nutrindo a fé dele. If they begin to manifest hardened or persistent traits of sin, Se o seu filho então começa a manifestar um caminho persistente, obstinado de pecado, you challenge them. você o desafia. You set before them the need to be born again, Você apresenta diante dele a necessidade de nascer de novo, to rest in Christ alone. de repousar em Cristo, somente em Cristo. Many of our children will be converted from infancy. Muitos dos nossos filhos serão convertidos desde a infância. We don't know that's for sure, Nós não sabemos se realmente isso já aconteceu, but we rear them in the fullness of these covenant benefits. mas nós criamos os nossos filhos na plenitude desses benefícios pactuais. So I hope you have a better idea of this royal, glorious privilege Então eu that espero, belongs to us. então eu espero que vocês tenham agora uma ideia mais clara desse privilégio majestoso, maravilhoso que foi dado a nós. All these things that we've said about our children are true of the children of our evangelical friends. Tudo isso que nós estamos dizendo aqui é verdade não só a respeito de nossos filhos que foram batizados, mas também daqueles filhos de nossos irmãos evangélicos. And they don't recognize it. Mas eles não reconhecem isso. And they are not observing the means then that God's given for the conversion and development of their children. E eles não estão observando o meio que Deus estabeleceu para que esses benefícios sejam selados e manifestados na vida dos nossos filhos. And we don't say that to be proud. E nós não dizemos isso sendo orgulhosos. No, but we say it out of great thankfulness to God Não, nós dizemos isso com grande gratidão a Deus. and a longing that this covenant theology will spread with the gospel through our neighborhoods, through our churches. E com o desejo de que essa maravilhosa doutrina do pacto se espalhe junto com o evangelho na nossa vizinhança. And may God greatly bless you E que Deus os abençoe abundantemente. and your children E os seus filhos. and your children's children.
e os filhos de seus filhos, until Christ comes again. até Cristo vir novamente. Amen. Amém. Father, we thank you for the wonders of your grace and generosity. Senhor, nós te bendizemos pela maravilha da tua generosidade e graça. We thank you, Lord, for the greatness of the covenant Nós te agradecemos, Senhor, pela maravilha do pacto and the inclusion of our children. e pela inclusão dos nossos filhos. Oh, plead with you, Lord, help us to understand these truths in a greater way. Senhor, nós te rogamos, ajuda-nos a entender essas coisas de uma maneira mais profunda To rear our children accordingly. e a criar os nossos filhos de acordo com essa verdade. And Lord, have mercy tonight E, Senhor, tem misericórdia hoje à noite on these covenant young people that are here. desses jovens crianças que pertencem ao pacto e estão aqui hoje à noite. And grant that each one has taken hold of Christ E faz com que todas elas, de fato, se apeguem a Cristo in the covenant. no pacto. Amen. Amém.